Jó 42, a partir do 7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram conforme o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou Jó o último estado de Jó. Abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 jumentas, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira de Gemina, e o nome da segunda de Késia, e o nome da terceira de Queren-Apuque. E toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então nós temos mais uma porçãozinha aqui, especial para nós. Deus virou agora o cativeiro de Jó. A coisa agora mudou. Agora a coisa veio tudo em dobro. Todo homem que for provado e aprovado, ele vai receber as bênçãos de Deus. As promessas de Deus vai se concretizar na vida dele. Agora tem que ser provado e aprovado. Tem que passar no teste para poder todas estas bênçãos de Deus se concretizar na vida dele. Então nós no culto passado nós falamos sobre os 3 amigos de Jó que vieram não para vir para consolá-lo, mas na verdade eram afundar Jó mais ainda. Porque quando você está na pior, na dificuldade, na dor, na perturbação, na angústia, os amigos eram para te ajudar, para te consolar, para te fortalecer. Mas eles vieram começaram a falar contra Jó e a dizer coisas contra ele para afundar mais ainda. E aí Deus disse assim, Deus disse: vocês falaram como loucura. Se eu tratar vocês conforme a vossa loucura, ai, ai, ai. Se eu tratar vocês conforme a loucura, a oração de vocês não escuta, não, porque vocês estão numa condição difícil. Vocês falaram loucamente. Agora a oração de Jó eu ouço. Tem gente que não é destruída às vezes por causa que os filhos de Deus pedem misericórdia, mas age loucamente. Falar contra um filho de Deus, o profeta William Branham chega a dizer:
às vezes se você falar contra Deus, ainda é mais leve do que você falar contra um filho dele. Contra um filho de Deus, não ouse se meter contra os filhos de Deus. Contra aqueles a quem Deus desceu do céu para vir resgatá-los. Nós não somos pouca coisa, nós somos muita coisa. Porque o Todo-Poderoso desceu para nos salvar, para nos resgatar. Então nós não somos pouca coisa. Se fôssemos pouca coisa, Ele teria destruído a gente, teria feito outra raça para adorar Ele. Mas Ele não, Ele veio foi resgatar esses. Veio resgatar os seus eleitos. Então nós somos grandes coisas. Mas vamos lá. Chegou o Elifaz, diz, zombou por Jó ter continuado leal a Deus. Ele zombou. Ele disse, ora, tu ainda continuas leal a Deus? Deus não confia nos seus servos. Ele chegou a dizer isto lá em Jó capítulo 4, versículo 5. Ele diz, tu ainda continua leal. Deus não confia nos seus servos. Deus confia nos seus servos. Quando Deus liberou Satanás para atacar Jó, para trazer 7 ataques sobre Jó e 6 perdas, foi porque Deus confiava em Jó. Satanás disse, se deixar ele comigo, ele vai blasfemar. Ele vai murmurar. Deus disse, então vai. Ele está em tuas mãos. Então William Branham disse, Deus confia nos seus servos. A prova que vem para nós é porque Deus sabe que nós somos capazes de suportar, de passar por ela. Então Deus confia. Deus confiou em Jó. E aquela confiança que ele tinha em Jó foi correspondida. Então ele chegou e disse assim, um homem não vale nada para Deus. Olha a loucura. O homem não vale nada para Deus? Vale. Eu sou muito valioso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus me amou e me deu seu Filho por mim. Se sacrificou no Calvário por mim. Então Ele me amou. Eu sou muita coisa porque Ele me amou. O outro chegou, o Bildade disse, esse aí é o Elifaz que disse isso. O Bildade disse, afirmou, não adianta sermos leal a Deus. Não é assim que muita gente chega e diz? Não adianta, Jó, ser leal a Deus, para quê? Ele te fez passar por todo esse sofrimento, por toda essa dor, por toda essa agonia. Não adianta ser leal a Deus. Lá em Jó, no capítulo 25, ele diz isso. O outro chega e diz assim, agora vai atacar diretamente em Jó. E diz assim, fala diretamente contra Jó. E diz, Jó, tu só pode estar passando por isso porque tu gosta de fazer coisa errada. Mas o homem era íntegro, reto, temente a Deus, se apartava do mal. Como era que esse homem gostava de fazer coisa errada? Mas chegou a atacar Jó e dizer, sai, tu está passando por isso que tu gosta de fazer coisa errada. Tu está fazendo coisa errada. Porque um homem não pode sofrer desse tanto se não estiver fazendo coisa errada. Não, não era isso. Deus chegou para eles e disse assim, quando Deus terminou de falar com Jó, Deus chegou para ele, Elifaz, o temanita, e disse, olha, a minha ira se acendeu contra vocês, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. A minha ira se acendeu contra vocês. Ou coisa triste é quando a ira de Deus se acende contra uma pessoa. O que pode aplacar a ira de Deus? O William Branham diz só o sangue. O que aplaca a ira de Deus? O William Branham diz, é o sangue, é o sinal que aplaca a ira de Deus. Páscoa, está vendo aqui, nós temos a Semana Santa da Igreja Católica, né? Páscoa quer dizer passagem. A passagem da morte para a vida. A passagem do cativeiro para a liberdade. Isso é uma blasfêmia, gente.
Você celebrar uma Páscoa, exaltando um coelho, quando nunca existiu isto. Jamais é a maior blasfêmia que existe no mundo é você dizer que o coelho representa a Páscoa, porque o coelho é considerado um animal impuro, ele rumina, mas ele não tem o casco fendido. Se você pensar numa blasfêmia, e nela está escrito, nesta igreja, está escrito nomes de blasfêmia, nomes blasfemos, blasfêmia de todo lado. Jamais, gente, jamais. Dos animais, quinca. Você que trabalha com animal aí, que eu já trabalhei muito também. Os animais que têm o casco fendido. Eu já ensinei isso aqui para vocês, né? Mas não custa nada ensinar de novo, né? A repetição traz a excelência. A melhor forma de aprender é pela repetição e pelo esforço repetitivo. O esforço repetitivo faz a gente aprender e ficar craque naquilo, não sabe? Craque. Aí, os animais puros são os animais que têm o casco fendido e que é ruminante. Amém para todos? Amém. Casco fendido, ruminante. Todo animal que você vê o casco dele fendido e que ele rumina, esse é um animal puro. Pode ser pegado em qualquer local e você matar ele, comer a sua carne, que é um animal puro. Então você tem o boi, você tem o cordeiro, você tem a cabra, você tem o búfalo. São animais que têm o casco fendido e que é ruminante, são puros. Animais puros. Cristo é puro, Cristo é limpo. Cristo não podia ser representado pelo animal impuro. Ele tinha que ser representado pelo animal puro. E ele foi representado por um cordeiro. E o animal, dos animais terrestres, o mais limpo, o mais puro e o mais simples que existe é o cordeiro. Então Cristo foi representado pelo animal mais limpo, mais simples e mais puro que existe, que é o cordeiro. Coelho, ele rumina, mas ele não tem o casco fendido. Então ele é impuro. O porco tem o casco fendido, mas não rumina, também é impuro. Ele come fezes, come um bocado de coisa nojenta. Aí vem a igreja católica e faz o seguinte, representa, eu estou trazendo aqui só para vocês entenderem um pouco aqui, que eu queria falar sobre isso. Aí vem a igreja católica e representa a Páscoa pelo um coelho, um animal impuro. Está dizendo que Cristo é impuro? Jamais, o meu Cristo é puro. É como as denominações que celebram a ceia com pão de padaria fermentado. Está dizendo que o Cristo deles é fermentado? Não, o nosso não é não. Porque fermento é sinal de pecado, hipocrisia e malícia. O meu Cristo não tem pecado, não tem hipocrisia e não tem malícia. Ele é puro. Amém. Mas o Cristo das denominações pode ter isso aí, mas o meu não. O Cristo da igreja católica pode ser outro, mas o meu é o da Bíblia, que a Bíblia ensina. Então eu disse, olha, vocês falaram louco, e a minha ira está contra vocês. Agora tem uma forma de aplacar essa ira. Vai lá chamar Jó e pega, toma 7 bezerros e 7 carneiros. É animal puro ou não é? Amém. Para aplacar a minha ira eu quero 7 bezerros e 7 carneiros. E vocês vão chamar Jó para que ele ofereça o holocausto. Porque Jó conhece a maneira de se aproximar. Jó sabe como é que se aproxima de Deus. Então dele eu vou aceitar a oração. Agora de vocês eu não aceito não. Vocês estão entendendo? Porque tem muita gente hoje que ora e não recebe nada, porque tem algo errado na vida dele. Aí ora, e Deus não recebe. Se Bildade, ele faz, Zoar, e como é o nome do outro aqui? Deixa aqui. Ele faz Bildade e Zofar. Se eles fossem pedir a Deus, Deus, tenha misericórdia de mim, Deus, me ajude. Eu não escuto nada de vocês, não escuto nada. Vocês agiram loucamente, falaram loucura, não falaram o que era reto diante de mim, então de Jó eu aceito a oração. Mas pegue lá os bezerros, 7 e 7 cordeiros.
Pegue para Jó oferecer o holocausto. O holocausto é sacrifício completo. O holocausto simboliza Cristo. Cristo foi o nosso holocausto por nós. Ele se ofereceu em oferta agradável a Deus. Ele foi o sacrifício completo por nós. Quem não aceitar esse sacrifício, Deus não ouve sua oração. Estão entendendo? Tem que aceitar esse sacrifício completo. Então foi lá. Eles fizeram uma coisa boa que esses homens fizeram, gente. O profeta disse aqui: o sangue fez a diferença entre o Egito e Israel. A diferença entre a vida e a morte é o sinal. Tem gente agora pregando na mensagem que se você for eleito, você não precisa nem mais se arrepender, porque você é salvo. Você é eleito, então você é salvo. Que loucura, gente. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Zaqueu se arrependeu e converteu. Jesus, depois disso, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, depois dele ter se arrependido e ter entregado sua vida a Cristo. É cada doidice que está aparecendo agora no mundo, gente, é porque nós estamos vivendo o tempo final. Vai cair pastores aí de ruma. De ruma. É assim que ele fala, de ruma, né? Eu essa palavra aqui de ruma, daqui a pouco eles estão me corrigindo na internet. Não, essa palavra está errada. Oh, pelo amor de Deus, já foi uma pregação aqui, o cara só olhou uma palavra errada que eu falei. Eu disse: mas rapaz, a pregação todinha, tu gostou? Ele disse: gostei, mas tu falou aquela palavra errada. Mas homem, só por causa de uma palavra errada, tu vai jogar tudo fora. Se tu estiver comendo uma torta, a torta mais gostosa, qual é a torta que você mais gostei? Quem que lembra? Eu gosto daquelas de bolacha. Aí se eu achar um fio de cabelo naquela torta, eu vou jogar a torta toda fora, gente? Por causa do fio de cabelo? Eu vou tirar o fio de cabelo e comer a torta. Ou se eu falei uma palavra errada, joga a palavra errada fora. E pega o restante, e se alimenta e come aquilo, saboreia aquilo. Não é não? Você acha que eu vou deixar de comer a torta porque eu encontrei um cabelo nela? Não, eu vou tirar o cabelo fora e foi assim que o William Branham disse: se você estiver comendo uma torta, você encontra lá um negócio lá nela, tira aquela parte do negócio lá e coisa. Se você encontrar uma manga, uma goiaba bicada pelo sabiá, tira a parte que o sabiá bicou e come o resto. É isso. Se tiver... Sim. Aí se tivesse uma sementinha, eu ia jogar toda fora, não, tirava a sementinha, né? E depois se alimentava do resto. O sabiá bicou a fruta, foi o sabiá que bicou, pronto, eu vou tirar a parte do sabiá e vou comer o resto da fruta. É assim que eu devo fazer. O camarada usou só uma palavra errada que eu tenho falado. Misericórdia. Mas vamos lá, olha só. O sangue faz a diferença. O sangue foi o único meio de se escapar da morte. Como é que tem coragem de pregar? Gente, se não for por este sangue, você não entra lá, você não escapa da morte. Páscoa quer dizer passagem. O profeta diz, a Bíblia diz, e o profeta disse, hoje eu li uma mensagem. Ele pregou 4 mensagens chamadas sinal. Nós temos 2 aqui, mas ele pregou 4. Eu li mais uma, que ele diz assim, ó, lá vinha o anjo da morte. O anjo da morte vinha. Aí quando ele viu o sangue nos umbrais das portas, ele dizia: não, aqui eu não posso entrar não, porque está protegido. Eu sou a morte, não posso entrar aqui porque está protegido. Então eu vou passar por cima. Páscoa quer dizer isso, passagem. Então por esta casa aqui eu passo. Passou por cima. Foi lá para o Egito. Aí no Egito diz: não tem sangue, então a morte vai entrar. Não tem sangue, então aqui é um lugar bom para eu matar mesmo. Ele foi lá e matou os primogênitos. Não tinha sangue lá. Tem o sangue, que o sangue fez a diferença entre Israel e o Egito. Fez a diferença entre a vida e a morte. Tem gente pregando aí agora que não precisa mais se arrepender. Cada loucura que a gente vê no mundo, mas graças a Deus que nós estamos amparados pela palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Então diz: vai lá e faz isso. E eles fizeram uma coisa boa, aqueles homens. Eles obedeceram. Deus disse: vá lá, chame Jó, pegue 7 bezerros e 7 carneiros e leve para Jó fazer o holocausto, e dele eu ouço a oração.
Mas tem que fazer isso aqui. Eles correram, foram lá e fizeram, porque Jó sabia a maneira de se aproximar. Jó já tinha feito holocausto pelos seus filhos, orado pelos seus filhos. A maneira de se aproximar era através do sangue. Sem esse sangue não há salvação, não há redenção, não há remissão, perdão de pecados. Então o único lugar que Deus se encontra com o adorador, o profeta diz, é através do sangue. Se tiver alguém tirando isso aí, gente, está fora do padrão da palavra. O profeta disse assim, ó, o cordeiro morto é o requisito e o sangue é o sinal que o trabalho havia sido feito. Como é que você diz? Graça? Está vendo aí que você está aprendendo aí, Vinícius? Coelho lá. Aqui nós estamos ensinando que é cordeiro. Amém. Só celebra Páscoa quem foi escravo. Nós fomos escravos do mundo, do pecado. Fomos resgatados. Hoje nós celebramos Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? O apóstolo Paulo diz, Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Amém. É o nosso cordeiro. Nós celebramos a Páscoa com um cordeiro. Eu tenho um cordeiro para a Páscoa. Quem é o meu cordeiro para a Páscoa? Cristo. Ele é o meu cordeiro pascal. Amém. Então por que eu estou celebrando Páscoa correto? Porque eu fui escravo. Fui escravo do pecado, fui escravo do mundo, fui escravo do diabo. Mas hoje eu não sou mais. Porque Ele me resgatou. Ele me tirou do Egito, da perdição. E hoje eu posso celebrar a Páscoa com o Cordeiro. Cristo. Então veja só. Já vou terminar já. Ele disse aqui. Então, quando Jó orava, aqueles homens obedeceram. Fizeram coisa certa. Se alguém estiver fazendo uma coisa errada, e Deus não está recebendo sua oração, procure obedecer que Deus vai começar a ouvir. Procure acertar a vida que Deus vai começar a ouvir a oração. Aí, quando Jó orava por aqueles amigos dele, os amigos, aí diz a Bíblia que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus virou o cativeiro dele. Quando nós oramos por aqueles que nos maltratam, que nos perseguem, que é difícil às vezes, mas nós devemos fazer. Aqueles homens que tentaram afundar Jó, jogar ele na lama mais profunda ainda, levar ele a entender que Deus não se importa com seus servos, que ele estava fazendo coisa errada, tentando levar Jó a ser afundado. Jó agora é a salvação deles. Não é a salvação que um homem salva o outro, não. Mas é que Deus chegou para eles e disse, vá fazer o holocausto. Sem o holocausto não havia salvação. Estão entendendo? Sem aquele holocausto, a maneira de se aproximar através do sangue, não haveria salvação. Mas ali havia um homem que sabia como se aproximar de Deus. Eu quero que minha família venha para debaixo do sangue. Amém. Venha para debaixo da corda escarlate. Que está lá. Entra e fica debaixo do sangue que está seguro. Mas se não estiver debaixo do sangue, não está seguro. Pode ser familiar, pode ser quem for. Se não estiver debaixo do sangue, está vulnerável à morte. O anjo da morte pode pegar a qualquer momento. A morte pode chegar a qualquer momento e partir daqui para a quinta dimensão. Aí é tristeza. Estão entendendo? A quinta dimensão é o inferno. Deus virou o cativeiro de Jó. Eita, agora mudou tudo. Quando ele orava, Deus virou o cativeiro dele. Agora, como eu falei para vocês, foi 500 jumentas e 500 juntas de boi. Foi o primeiro ataque de Satanás, né? Agora vai ter 1000 jumentas e 1000 juntas de boi. O segundo ataque de Satanás foi em 7.000 ovelhas. Agora Jó vai ter 14.000 ovelhas. Um milagre, né? Não tem mais nenhuma ovelhinha, o pobre homem não tem mais nada. Agora apareceu 14.000 ovelhas. 3.000 camelos, o terceiro ataque que Satanás deu em Jó. Agora, 6.000 camelos.
10 filhos perdidos, mais 10 agora, mais 10, mais 10. Mais 10 filhos. Ali foi 10 filhos perdidos. Ele apresentou o sacrifício por aqueles filhos, holocausto por eles, orou por eles para que aqueles meninos fossem salvos. Jó sabia a maneira de se aproximar através do sangue. Agora, o homem está agora com mais 10 filhos, agora sabendo que o Redentor vive, agora com outra coisa. Eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora é diferente, agora eu sei quem tu és, a minha intimidade contigo agora é diferente. Com certeza da ressurreição agora, certeza que o Redentor iria se levantar. O ensinamento que ele ia dar agora para aqueles 10 filhos sabe, filhos, eu tive uma visão. Eu vi o Redentor se levantando. E um dia ele vai se levantar sobre a terra. Mais 10 filhos. E aí chega. Ora, se teve mais 10 filhos, teve uma mulher para ter mais 10 filhos, né? Então, a gente vai entender isso aí. Aquela mulher que era daquele jeito, não sei se era aquela mesma mulher, se aquela mulher morreu. Isso aqui a Bíblia não diz. E a gente não vai especular também, porque não é necessário. Tem gente que especula coisa que não é para a sua salvação. Se coisas que tem conhecimento que não é para a minha salvação, não adianta eu me especular. Para quê? Para que eu saber se a terra é plana? Para que eu saber onde é que está a Arca de Noé? Vai me salvar isso aí? Onde foi que ficou a Arca de Noé? Eita, tem que saber onde é que está a Arca de Noé. Vamos escavar. Os arqueólogos vão escavar. Isso não traz salvação para ninguém, gente. Salvação traz, sabe o quê? A vida eterna é esta, que todos conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta. É esse relacionamento íntimo com esse Deus verdadeiro. Isso sim dá vida eterna. Glórias a Deus. Vamos lá, estou terminando aqui. Aí diz assim, e o último estado de Jó ficou melhor do que o primeiro. Todo estado de um cristão tem que ser, o último estado agora tem que ser melhor do que o primeiro. A gente tem que sempre olhar dessa forma. O último estado meu tem que estar melhor do que o primeiro, melhor do que quando comecei. Então, o último estado de Jó ficou melhor do que o primeiro, porque ele agora tinha tudo em dobro. E agora tinha a visão que o Redentor vive. Antes ele não tinha certeza da ressurreição. Ficava olhando para uma árvore e vendo que a árvore, mesmo cortada, aos cheiros das águas, ela brotaria de novo. Mas agora ele tem certeza da ressurreição. Que um dia o Redentor vai se levantar. Ele teve a revelação da maior visão que um homem já teve na terra. A ressurreição de Cristo. Amém? O último estado de Jó ficou melhor do que o primeiro. Aí depois que Jó começou a ficar bom, as coisas vinham, aí lá vem os irmãos para visitar Jó. Diz aqui, ó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conhecera, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Quando tudo estava bom agora, vieram visitar. Mas quando estava lá na sarjeta, lá no caco da cinza, no caco de telha e na cinza, no pó, na cinza ali, sofrendo, coçando com um caco de telha, vieram visitar? Visitar a pessoa no bom, na maravilha, que coisa boa. Assim é muito bom. Eu quero ver sofrer junto. Eu quero ver orar junto. Eu quero ver lutar junto, batalhar junto nas dificuldades. Quero ver isso. Isso é que é importante. Então, porque assim, no sofrimento é assim. Geralmente as pessoas deixam os outros só. Jesus disse, hoje todos vocês vão se escandalizar de mim e eu ficarei só. Mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Até os discípulos correram. E ele ficou só. Amém? Mas eu não estou só. Deus estando comigo, a vitória é certa. Isso aí é o que Jesus quis nos ensinar. Deus estando conosco, a vitória é certa. A vitória é certa. Então, já para concluir aqui. Amém?
Amém. E assim abençoou Jó, o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e a segunda Queze, e a terceira Queriapuque, e as meninas eram mais bonitas, mais formosas que existiam naquela época. O último estado de um cristão tem que ser melhor do que o primeiro. Um cristão não pode passar 30 anos dentro de uma igreja e continuar da mesma forma como entrou. Não, o seu último estado tem que ser maior do que o primeiro. Porque ele vai acertando, vai acertando, vai acertando, vai pedindo a Deus para moldar ele, para mudar ele, e ele vai mudando e vai melhorando a cada dia. Então, o último estado, a última condição minha agora, tem que ser melhor do que a primeira condição que eu estava. Amém? Amém. E aí Jó terminou como? Olha como terminou. Isso é uma coisa tremenda. Isso é uma coisa tremenda, olha só. Não havia mulheres bonitas como as filhas de Jó? E depois disto, viveu Jó 140 anos. Viveu, viu seus filhos, viu seus netos, viu seus bisnetos e os seus tataranetos, e morreu Jó, velho e farto. Tranquilo. Passou pela prova, passou pelo problema, passou pela dificuldade. 7 ataques, 6 perdas, mas não desanimou. Ou seja, não blasfemou contra Deus e não murmurou contra Deus e não atribuiu a culpa daquele sofrimento a Deus. É certo que teve momento, e até o profeta disse, que ele chegou a se perturbar e a ter angústia. É normal. E uma das formas de consolo que Jó pedia era a morte. Ele disse, um aborto é melhor do que eu. Porque ele estava na angústia, perturbado, no sofrimento. Mas atribuir falta a Deus e atribuir aquele sofrimento a Deus e blasfemar contra Deus, jamais. Jamais. Jamais ele fez isso. E todo homem que caminha dessa forma, Deus vira seu cativeiro. E seu último estado é melhor do que o primeiro, e ele vai restituir para você em porção dobrada. O que nós estamos esperando um dia é isto, a porção dobrada do Espírito. E vamos caminhar, passando pelas provas, pelos problemas, pelas tribulações, porque no final, como Jó recebeu tudo em dobro, nós vamos receber a porção dobrada do Espírito. Fiquemos de pé. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.